Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, da qual a palavra nos diz: vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Cristo ungido, a sabedoria purificada, refinada, sem interesse. O amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que tudo sofre, é benigno, tudo suporta, do qual perseveramos, porque o Espírito nos capacita. Espírito não de covardia, mas de ousadia, de poder, de equilíbrio, segundo operando os dons irrevogáveis na forma correta que deve ser, que é segundo o amor verdadeiro, segundo a fé opera em nós. Fé com obras de justiça caminham lado a lado. Ele nos ensina: aquele que se julga forte, cuide para que não caia, porque aquele que deposita a fé, seja nas suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Obra meramente humana, uma hora os seus pés são escorregadios, seus frutos os conhecereis. Uma vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, do qual nenhum dos altares que não se procede segundo o anúncio do Evangelho, todos aqueles que são falsos e enganadores, nenhum de vós ficará de pé, assim vos diz o Senhor, porque ele é aquele que os confunde, ele é aquele que não ficará pedra sobre pedra. Aqueles que enganam o povo, aqueles que a palavra diz que apropriaram da chave da sabedoria, mas entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, e a sua sabedoria o Senhor os apanha em suas próprias maledicências, do qual ele está a galardoar segundo as suas obras que recaem sobre as suas moleiras. Mas para aqueles que perseveram segundo o anúncio do Evangelho, Jesus disse: aquele que não nega o meu nome, aquele que persevera, reina comigo. E assim nós perseveramos dia após dia, porque Ele nos sustenta, Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Ele é a nossa rocha, o nosso alicerce seguro, porque em vão os construtores edificam aqueles que o têm como esquina, mas nós o temos como a pedra angular. Em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor que vigia. Ele não tosqueneja, ele é aquele que nos concede vitória dia após dia, mais que vencedores em Cristo Jesus. Filhinhos, maior o que está em vós do que aquele que está no mundo e está sendo expulso. Por isso perseveramos dia após dia, e ele é aquele que os vence sem intervenção humana. Ele é aquele que derruba toda a parede, todo sepulcro caiado. Ele tem um prumo na mão, do qual nós edificamos, além do alicerce seguro, consolidamos a casa como um homem prudente que cava sobre a areia e encontra o alicerce seguro. Pode vir as tempestades, que permanece de pé. Agora, aquele que constrói sobre a areia, grande é a queda e a ruína. A sua arrogância, a soberba, antecede a sua queda e a sua ruína. E contemplai quão grande ruína da qual o Senhor está a operar sobre as próprias atitudes de maledicência daqueles que desencaminham o povo de Deus. Não ficará um só de pé. Todos os enganadores e falsos, não ficará pedra sobre pedra, porque aqueles que estão segundo o ministério da iniquidade, ainda que declare: mas Senhor, eu fiz a obra em seu nome, eu expulsei demônios, curei enfermos, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. E ele é juiz não somente de mortos, mas de vivos. Aliás, não há mortos diante dele, se é que ele vai julgar até os
os que morreram passaram pela primeira morte, assim como aqueles que tiverem de pé, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, porque muitos já não estão de pé, acham que estão de pé, mas estão caídos, e o Senhor os tens revelado. E aquele que tem o controle, do qual disse: antes vos ensinarei a quem deveis temer, não temeis os meros mortais, que têm o poder somente de tirar o pneuma, o fôlego de vida, e nada fazer com a alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma onde o fogo não se apaga. Sim, aquele que está vivo, porque procurais entre os mortos aquele que vive e reina? Esteve morto, passou pela morte de cruz, mas está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares. Aquele que tudo opera e executa, e está a operar os grandes feitos assombrosos, do qual ele diz: o que me resta é apavorar este povo, porque um povo que se chama pelo meu nome, que louva e adora, mas conheço as suas mãos cheias de sangue de inocente, assim como a falsidade, aonde são meramente mover de lábios, e conheço o vosso interior, que é um sepulcro caiado, aqueles que se amotinam em vão, porque eu, o Senhor, tornei o vosso inimigo. Adverti por vários tempos, aonde tiveram o tempo de se arrepender, mas não o quiseram, continuaram segundo as suas maledicências, e estão com o pescoço atolados no charque, no lodo da vossa arrogância, da vossa imundícia, uma geração que se declara justa, mas não lava da sua imundícia. Estou eu a purificar o templo, estou eu, as sepulturas estão abertas. Aqueles que não vão crer nesta palavra, da qual existe um espírito de entorpecimento, para que continuem crendo em suas próprias mentiras, não se arrependam, e eu trago o machado sem demora, o vosso galardão segundo as suas próprias concupiscências lascívias, do qual vós amais o Deus Mamon, a raiz de todos os males. Vós que fazem da casa de comércio, os conheço, estou a prestar conta com todos vós. Mudo os tempos, as estações, rebaixo a um e promovo a outro. Eu, o grande, eu sou, assim estou a proceder, porque não há ninguém que possa impedir o meu agir. E assim, contemplai em mais um dia quão grande ruína e destruição para alguns, assim como quão grande galardão para outros que perseveram e não negam o santo nome, aqueles que reinam, do qual ele nos concede poder e autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, Shalai, Kemelekomaracamachai. E assim nós perseveramos, porque até aqui nos sustentou o nosso Senhor, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que está convencendo o povo dos seus maus caminhos e expulsando os falsos e ludibriadores. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.